tenho uma palavra hoje muito forte para te entregar. Você vai lá em João, capítulo 7, versículos de 37 a 38, Jesus dizendo: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vou até repetir, é curto. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, Jesus estava em Jerusalém, participando da festa dos tabernáculos, no templo de Jerusalém. Em um determinado momento, ele vira para o povo e diz isso: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. E o que significa ter rios de água viva correndo em nosso interior? O que significa isso? Se Jesus disse que o correr rios de água viva do nosso interior é sinal de que cremos nele, então é importante que nós entendamos esse significado e que nós possamos refletir, nos perguntarmos se realmente do nosso interior tem corrido rios de água viva. A Enciclopédia Judaica nos conta sobre a festa dos tabernáculos, né? Que havia algo de muito diferente na rotina do templo e no serviço da manhã. Os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, retiravam a água e depois eles rumavam para o templo dando voltas ao redor e derramavam no altar. Olha o movimento. Eles iam lá no tanque de Siloé, retiravam a água, voltavam em rumo ao templo, dando voltas ao redor e derramavam no altar. O tanque de Siloé, segundo a tradição judaica, ele era um duto de água de cerca de meio quilômetro, construído ainda pelo rei Salomão. Então tinha um significado muito importante para o povo. O rei Salomão foi quem construiu o templo de Jerusalém. E esse duto culminava num tanque, e era justamente desse tanque que os sacerdotes retiravam a água que eles utilizavam nas cerimônias da manhã. Ou seja, esse era um tanque que era alimentado por água corrente, água viva. Para quem não sabe o que é água viva, especialmente para eles, era o que? Água que era corrente, não era uma água parada. Água viva, água em movimento. E ao retirarem a água do tanque de Siloé, os sacerdotes iam cantando umas passagens bíblicas, trechos da Sagrada Escritura, trechos que eles iam cantando, rezando. Entre elas havia uma passagem que até hoje é recitada, temos até uma música, que eu acho que é o Eugênio Jorge que fez essa música, com alegria, de Isaías 12:3, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Nós temos até cantos, mas até hoje essa passagem é recitada lá nas sinagogas, na cerimônia de encerramento do Shabá. Interessante, até hoje é cantado. E por que eu estou dizendo isso para você? Ou seja, a festa dos tabernáculos, o povo cantava sobre a presença da salvação do Eterno no meio deles. E a água era justamente o símbolo dessa salvação. A água, símbolo de vida, não é? Então, era o símbolo dessa salvação. Agora imagine aquela cena. A procissão dos sacerdotes, e eu caminhando com água para a libação. O povo vinha atrás cantando. Está vendo? Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. De repente, Jesus olha para a multidão e proclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vocês estão entendendo? O que ele estava dizendo? Que essa água de salvação estava onde? Nele. Que essa água de salvação que eles traziam como um símbolo de um tanque, estava onde? Nele. Ele estava dizendo ao povo: o dia chegou, o que vocês estão cantando aí, o que vocês estão fazendo aí agora é concreto, é real, não é só uma lembrança ou uma recordação. Eu sou o eterno tabernáculo no meio de vocês. Entendeu ou não? Venham a mim e recebam a salvação. Jesus está dizendo aqui, a salvação está no meio de vocês.
Lembra? Com alegria tirareis águas das fontes, da fonte da salvação. Lembra? Da passagem bíblica de Isaías, do cântico que eles estavam cantando, vendo a procissão e eles cantando, com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Jesus olha e diz, está aqui a fonte da salvação, no meio de vocês. Venham a mim e recebam a salvação. Outro fator interessante sobre o tanque de Siloé é que, segundo a enciclopédia judaica, acreditava-se que ele ficava exatamente no centro, no ponto central da terra de Israel. Ou seja, as águas de Siloé fluíam do meio, do centro da terra de Israel para purificar toda a nação. Entendeu? O valor simbólico, não só porque foi construído pelo rei Salomão, mas porque acreditava-se que ficava no meio, no centro, e do centro ela purificava toda a nação de Israel. Através desse cerimonial que era feito nos dias da festa dos tabernáculos, né? E isso era muito forte, por isso que se fazia sempre. E daí purificava todo o povo. Isso explica o porquê de Jesus dizer que os rios de água viva correriam justamente de onde? Do centro, do nosso interior. Ele estava dando uma explicação metafórica, que ele era como Siloé. Esse tanque de Siloé que purificava todo o povo do centro da terra de Israel era Jesus. E assim como ela purificava Israel como uma fonte constante de água viva, água corrente para o serviço do templo, assim também a presença dele em nossa vida nos purificaria continuamente. Ei, amado, Jesus hoje, ele vem a nós por amor dizer, está aqui, hoje eu quero purificar a tua vida. Hoje eu quero purificar a tua vida. E talvez você possa até dizer, não, mas eu ando indigno, sujo, manchado pelo pecado, pelas minhas misérias, pelas minhas lutas interiores. Exatamente, Jesus hoje vem purificar, lava a mim e a você. O Senhor vem lavar a cada um de nós, purificar a cada um de nós. Eu te pergunto, você tem sido purificado continuamente por Jesus? Observe o mundo em que nós vivemos. Veja quantas pessoas não amam a Deus. O mundo cada vez se distancia disso, não é verdade? Quantas pessoas não se amam? Isso é até uma consequência. E, consequentemente, não conseguem amar os outros. Por que tanta coisa? Percebam, gente com tanta evolução, não é? Com tanta tecnologia, com tanto conhecimento que nós temos hoje. Perceba que guerras, ameaças de guerra, não é assim não? Ainda não entenderam o quanto mal faz uma guerra, ou seja, um fechamento, meus irmãos, as pessoas não têm dó. Você vê, eu vejo às vezes uma postagem, outra que chega para mim, você abre os comentários, as pessoas, meu Deus, às vezes uma pessoa postou uma foto, a pessoa não tem nada a ver, passou, viu a foto, vai dizer que a pessoa é feia, que a pessoa é aquilo, que o nariz da pessoa é assim, que não sei o que é aquilo. Vocês entendem? Qual é a necessidade de alguém fazer um comentário negativo de uma postagem do outro? Mas é isso que eu estou dizendo. Mas por que faz aquilo? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio de desamor, não é? O coração está cheio de desamor. E o mundo está marcado por isso. As pessoas, isso é uma consequência, que é uma rede. A pessoa não ama a Deus, quanto mais o mundo. As pessoas não amam a Deus, consequentemente elas não conseguem se amar, porque se eu não acesso a fonte do amor, eu não consigo me sentir amado. Não me amo e, consequentemente, eu não amo os outros, porque quem não ama nem a si mesmo, como é que vai amar os outros? Sabe? Acabo não amando os outros. E isso é muito forte. Vai gerando uma onda de desamor. É uma corrente de desamor que tem crescido em nossa sociedade. Vocês sabem disso. Vocês veem isso. Vocês veem isso no dia a dia. Vem ou não vem isso? Vocês veem exatamente isso no dia a dia. Que cada dia tem atingido mais pessoas, provocado o avanço da solidão, do vazio, do rancor, do ódio, de tantos outros males. E eu vou dizer para você, isso tem avançado. Nossa sociedade hoje sofre no vazio interior, na falta de amor, sabe, com tanta dor interior. Isso daqui é um rio de água suja, poluída, que vai causando doenças físicas, psicológicas e espirituais. Ao ponto de ouvirmos as pessoas dizerem, nosso mundo está doente, é mesmo. E de fato está, é fato.
É verdade, não é só uma palavra, é uma constatação que as pessoas estão dizendo. O mundo está doente, o que falta? Amor. O mundo carece de amor, mas não estou falando de um amor erótico ou de um amor no sentido de paixão. Não, isso aí tem demais. Não tem resolvido não, sabe? Eu estou falando do verdadeiro amor, da fonte, do amor como essência. O mundo carece e urgentemente nós precisamos restaurar o amor no mundo e nos corações. Nós, meus irmãos, que experimentamos o amor de Deus, precisamos restaurar o amor no mundo e nos corações. Nós devemos ser respostas do coração misericordioso de Jesus e nos tornarmos verdadeiros sinais do amor de Deus no coração da humanidade. Escreva, eu sou sinal do amor de Deus. A palavra Siloé, no hebraico, significa emissário, enviado. Essa palavra certamente se refere ao duto de água que havia sido construído. Ele era um quê? Emissário de águas, não é? E assim como esse duto, ele percorria uma grande extensão de terra e fornecia água para a purificação. A nossa missão também é ser Siloé. O que é isso? Um emissário, um duto que leva a graça de Deus. Conduzimos o amor de Deus, a palavra para a purificação das pessoas. Meus irmãos, você hoje é chamado a ser Siloé. Diga, eu sou Siloé. Você é canal da graça de Deus, canal da salvação de Deus para o mundo. A expressão água viva, tanto no hebraico como no aramaico, significa claramente água corrente, água em movimento. Uma água que não está parada, é a água que está constantemente movimentando. Mas qual a importância da água viva no judaísmo? Na tradição judaica, que é a linguagem que o povo daquela época entendia, a água corrente tem um alto poder de purificação. Purifica tudo aquilo que ela toca. E ainda mesmo que um filete de água corrente seria suficiente para purificar. Por quê? Porque ele leva as impurezas. Lembre-se que um povo que caminhou no deserto durante 40 anos, um povo que estava sempre sujo. Sujo que eu digo fisicamente mesmo, de terra, de poeira, entendeu? O povo estava sempre sujo. A água corrente fazia o quê? Você colocava as mãos e ela levava a sujeira, a impureza. Então eu quero dizer para você, se até mesmo um filete seria suficiente, imagine então o rio de água viva. Como que Jesus nos promete? Jesus está prometendo. Um rio de água viva não purifica somente o que está no seu curso como um filete. Um rio transborda, um rio jorra pelas margens. Então, um rio, meu irmão, ele ultrapassa a margem de uma cidade. Ele não é apenas uma lagoa que já seria importante, não. Ele ultrapassa, sabe, limites. Ele lava o que está ao redor. E eu quero dizer para você, amado, o rio de água viva, Jesus disse que do seu interior vai fluir um rio de água viva. Se temos de fato Deus como nossa fonte, se nós estamos aqui indo à fonte como nossa Siloé, então o nosso grau de amor se tornará tamanho que transbordaremos e seremos capazes de purificar aqueles que estão ao nosso redor. Esse é um movimento assim. Eu experimento o amor de Deus. O amor de Deus, ele me enche de tal forma que eu me sinto amado. Me sinto tão amado que eu não consigo segurar esse amor só para mim e começo a amar as pessoas que estão ao meu redor. É assim que a gente transforma o mundo. Há uma corrente de água viva e à medida em que ela passa, vai tornando mais limpa aquilo que ela atinge. Assim também deve ser as nossas vidas. À medida que buscamos Jesus, nossa vida deve se tornar cada vez mais limpa. Se nossa vida tem permanecido turva, tem algo errado. Precisamos acessar mais a fonte. Precisamos crescer nisso. Não tenha medo, mergulhe de ponta nesse rio de água viva. Uma grande transformação acontecerá no seu interior. Você se sentirá amado como nunca se sentiu em toda a sua vida. E estará também apto a amar como nunca amou em toda a sua vida. Quem quer mergulhar, diga, eu mergulho de ponta. Alguma vez alguém já te disse que gostava de você porque você transmitia algo bom, uma paz? Pois eu vou dizer para você, quando a gente começa a transformação em nossa vida, até as pessoas que estão ao redor notam e dizem assim, você está diferente, você está
uma coisa boa passando de você. Esse é o efeito do rio de água viva que começa a fluir do seu interior. Quando começa a fluir o rio de água viva, a gente começa a molhar, a gente começa a transbordar para as pessoas que estão ao redor. É inevitável, as pessoas vão começar a notar. Quando você acessa a fonte, sabe, pode ser sentido em todos os ambientes, inclusive no ambiente virtual, em todos os ambientes. Assim como o povo vinha com alegria tirar as águas do tanque de Siloé, assim também acontecerá com você, pelos seus frutos. As pessoas começarão a buscar em você mesmo. Olha, fulano, me dá um conselho, me dá uma palavra. É buscar essa água que você tem. Quando isso ocorrer, lembre-se, você é o quê? Um emissário, um duto, um canal, um combatente no amor. Diga, eu sou combatente no amor. Comece a transbordar. Siga a vontade de Deus. Dê de beber essa água viva que é Jesus. Mas também demonstre ao próximo como ele pode fazer para ter nele próprio a fonte de Siloé, jorrando, transbordando.